pessoal. A gente vai começar falando sobre os Estados Unidos. O Jamil está acompanhando de perto, é claro, como sempre, as questões internacionais. E aquele comitê lá norte-americano passou lei contra Moraes e Casabranca fez o alerta contra o Brasil. O Jamil está conosco para comentar esse assunto. A gente sabe que houve um grande lobby aqui de bolsonaristas, em especial o Eduardo Bolsonaro, deputado, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro. O Eduardo, que é do PL de São Paulo, ele foi já 3 vezes aos Estados Unidos desde o início do ano para fazer esse lobby justamente, tentar uma aproximação ainda maior com integrantes do governo Trump e conseguiu, passar nessa comissão. É claro que ainda falta toda a tramitação e o Jamil vai contar agora para a gente exatamente o que isso significa. Jamil, boa tarde para você, bem-vindo. Conosco também a Carla Araújo, o Leonardo Sakamoto. Boa tarde aos três. Conta, Jamil, boa tarde. Não estou ouvindo o Jamil, acho que está no mudo, Jamil. Estava aqui. Era aqui com a gente, mas agora liberaram seu áudio. Jamil, boa tarde mais uma vez. Diego, boa tarde. Léo, Carla, boa tarde a todos. Olha, hoje é um dia extremamente importante nessa relação entre Brasil e Estados Unidos. Eu considero, inclusive, ouvindo várias fontes aqui, que foi inaugurado uma nova etapa da relação entre Brasil e Estados Unidos. Nós tivemos hoje 2 elementos fundamentais nesse processo. O primeiro deles, como você citou, Diego, a aprovação no comitê da Câmara de Deputados dos Estados Unidos de um projeto de lei que vai barrar autoridades estrangeiras de entrarem no território americano caso elas tenham cometido algum tipo de censura contra americanos ou empresas americanas, ou pessoas que estiverem nos Estados Unidos e que sejam alvos dessas censuras pelo mundo. Agora, no debate que eu assisti hoje em Washington, ficou muito claro que os republicanos, Diego, deixaram de uma forma explícita o fato de que a inspiração para o texto era Alexandre de Moraes e, claro, a suspensão do X, a suspensão da Rumble e toda a questão doméstica brasileira. Obviamente, durante o debate, nenhum republicano citou uma tentativa de golpe de Estado no Brasil, nenhum republicano disse como essas plataformas disseminam ataques contra as instituições democráticas brasileiras e disseminam mentiras justamente com o objetivo de enfraquecer essas instituições. Então, nada disso foi dito. Tampouco foi dito o fato de que tanto a Rumble como o X, no ano passado, não tinham representantes legais no país e por isso foram suspensos. Tampouco foi mencionado o fato de que a plataforma X cedeu, voltou atrás e aí, claro, foi restabelecida. Mas nada disso importa, porque o que importa é, claro, a narrativa de que existe censura no Brasil. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, instantes depois, minutos depois da aprovação desse projeto de lei no comitê, que é uma espécie de CCJ dos Estados Unidos, instantes depois foi a vez do Departamento de Estado norte-americano, que é a chancelaria americana, a diplomacia americana, colocar uma nota pública ameaçando o Brasil, alertando o Brasil e dizendo que a censura é incompatível com a democracia. Portanto, dizendo de uma forma muito clara, estamos no jogo, o governo americano, por meio do Departamento de Estado, ou seja, o governo de Donald Trump e o legislativo, claro, os republicanos, estão sim numa ofensiva contra o Brasil, com 2026 como o grande foco, claro, a eleição. Claro, Diego, como você falou, a lei tem um longo processo até ser aprovada. Ela precisa ir para o plenário da Câmara dos Deputados, depois ela precisa ir para o Senado, depois ela precisa ir para a Casa Branca, tem um longo processo, sem dúvida nenhuma. Mas hoje marca uma espécie de inauguração de uma nova etapa da relação entre os dois países. E uma relação que, obviamente, será bastante problemática. Verdade, Carla. Como é que isso pega? Como é que isso cai aqui no Brasil? Carla, boa tarde. Boa tarde, Diego, boa tarde, Jamil, Sakamoto e a todos. Eu vou começar por esse último ponto que o Jamil, que entende tudo disso, eu chamo ele de mestre aqui sempre, há ainda um longo caminho para esse projeto andar ali nos Estados Unidos, né? A gente fez uma analogia, o Jamil me corrige se eu estou errado, é como se tivesse aprovado numa CCJ, né? Comissão de Constituição e Justiça, ainda teria plenário da Câmara, plenário do Senado,
enfim, tem um processo. Mas óbvio que causa um desgaste. As fontes que eu conversei aqui no governo do Itamaraty disseram que é a mesma... continua na mesma toada do vamos aguardar os desdobramentos, não é hora de grandes manifestações, apesar de que a presidente do PT, que aí é quase uma ministra aí do governo, já foi às redes sociais para dizer que é essa estratégia, família bolsonarista, para tentar desgastar o Brasil. E aí tem uma questão que uma fonte me disse, que tem, digamos, um potencial de começar, de fato, gerar desgaste, né? E se esse projeto andar, um desgaste ainda maior diplomático. Porque o ministro Alexandre de Moraes, eventualmente, se ele tiver o passaporte dele cancelado, vamos supor, o passaporte dele é um passaporte diplomático, não é um passaporte comum. E aí eu imagino que vai ter que ter, né, uma resposta do governo brasileiro em relação a isso. Então, por mais que o alvo seja, nesse momento, o ministro do STF, evidentemente, o alvo é o governo brasileiro também, né? Então, causou apreensão, que ainda é um momento de cautela, mas que se avançar e se chegar a uma atitude dessa, de caçar, por exemplo, um passaporte diplomático do ministro do Supremo, aí as consequências diplomáticas também virão. Mas nesse momento, Diego, né, apegados ao fato de que ainda há um longo caminho pela frente, a postura do governo brasileiro é ruim. Essa narrativa, o governo está atento a essas movimentações, mas ainda não é hora de grandes reações, eu diria assim. Sakamoto, o Eduardo Bolsonaro que está agindo, né? Tá fazendo esse meio de campo, essa ponte aérea Washington-Brasília está intensa, amigo. Boa tarde. Boa tarde, Diego. Boa tarde, Carla. Boa tarde a todo mundo, né? Bem, eu particularmente acho que o Alexandre de Moraes deve estar, na verdade, se divertindo com esse processo inteiro. Falar, não, vai ficar bloqueado. Gente, tem um ponto que é o seguinte, a pessoa, ela está fazendo o quê? O Alexandre de Moraes, ele está sendo, em tese, ele está iniciando-se um processo contra ele por uma sanção. Vai servir para um monte de gente, mas ele, como bem colocou o Jamil, é o ponto focal desse processo. Num processo em que, pelo ponto de vista dos republicanos da extrema-direita, é a pessoa que está lutando contra a liberdade de expressão. Agora, do ponto de vista do mundo democrático, é uma pessoa que está resistindo a um ataque de golpismo, né? Não apenas no Brasil, mas também em outros países, porque esse tipo de ação dos Estados Unidos também é uma ação de anuência. Caiu o sinal do Sakamoto, vamos tentar recuperar esse sinal que os Estados Unidos dá, é um sinal de anuência. Foi aí que ele parou? Então, de certa forma, é aquela coisa... Sinais de que o sinal do Sakamoto está retornando. Voltou. Oi? Voltou agora. Tinha travado quando você falou. Sinais de anuência, aí parou aí. Anuência, você ia falar, provavelmente. Foi a palavra que você ia falar. Dos Estados Unidos. A internet não está ajudando a gente hoje, mas o que eu estava falando chuva, um monte de coisa. Agora, o ponto é o seguinte, o ponto é que, o Alexandre de Moraes está sendo sancionado por alguém por um grupo, né, por um comitê de assuntos judiciários, chefiado por Jim Jordan, que foi apontado pela própria investigação conduzida pelo Congresso norte-americano como um dos apoiadores do golpismo de Trump em 2021. Lembra, no 6 de janeiro de 2021, que é parente do nosso 8 de janeiro de 2023? Lá atrás, o Jim Jordan ele desempenhou um papel importante de apoio, de aliado, de apoiador, de conselheiro de Trump em todo aquele processo para tentar reverter a derrota nas urnas, né? Ele é citado diretamente nisso, né? Então, o que acontece? Uma pessoa que ele foi aliado do golpismo de Trump, neste momento, ele aprova um projeto de lei para punir um ministro, um juiz que está julgando golpismo de um aliado de Trump fora dos Estados Unidos. É isso que está acontecendo, né? É isso que está acontecendo. E o que acontece, junto com o apoio, é claro, da grande maioria do Partido Republicano, que hoje bebe nas mãos do trumpismo. Isso também não tem a dúvida nenhuma. Então, do ponto de vista do Alexandre de Moraes, por mais que ele não vai poder entrar nos Estados Unidos, ele mesmo já brincou, fala que gosta de passar mais férias na Europa mesmo, mas do ponto de vista da visão geral, ele não está sendo atacado por conta da questão de porque ele se meteu contra a liberdade de expressão, ele está sendo atacado pelo golpismo.
golpismo. Está sendo atacado por uma aliança do golpismo norte-americano com o golpismo brasileiro, né? Ponto assim. Do ponto de vista nacional, esse negócio do Xandão, contra o Xandão, serve para animar o público do bolsonarismo aqui, para alegrar o próprio Musk, que não gosta de Alexandre de Moraes devido ao bloqueio, porque efeito prático, eu sei que tem todo, eu concordo plenamente com o que a Carla falou com relação às questões diplomáticas, o Brasil não pode deixar barato se acontecer isso, por mais distante que esteja de acontecer isso, na verdade, mas o Brasil não vai poder deixar barato, tudo isso mais, mas efeito prático para o julgamento no Brasil é zero, neca de pitibiriba. Isso não vai mudar um voto no STF e na minha opinião também, no Brasil, isso não gera voto em 2026, para além daquilo que o pessoal de extrema-direita já tem, né? Ou seja, isso não vai mudar a condenação do Bolsonaro, pelo menos isso, esse tipo de coisa. Provavelmente não. Vamos tentar melhorar aqui. A conexão tá ruim em São Paulo, chovendo muito. Aliás, chegou o alerta severo aqui no celular há cerca de 20 minutos de chuva, principalmente na zona norte de São Paulo. Então, atenção para você que está em São Paulo. Por conta das questões de tempo, é claro que isso atinge demais o uso da internet, né? A conexão e tal, as conexões ficam mais fracas. Vamos ver, enquanto isso aqui, a reportagem da Folha de São Paulo, ainda no assunto. O governo Trump diz em referência ao Supremo ser antidemocrático multar empresa americana. Mas aí eles estão pegando com base o quê? A democracia norte-americana, que tem bases diferentes, a Constituição dos Estados Unidos. Fato que o Departamento Norte-Americano de Estado, equivalente ao Ministério das Relações Exteriores, postou uma mensagem no X, no Twitter, hoje, em que faz referência explícita, ou na verdade implícita, porque não cita, o caso do Rumble contra o ministro Alexandre de Moraes do STF. A publicação foi feita no mesmo dia em que o Comitê Judiciário da Câmara Norte-Americana aprovou um projeto que visa impor sanções como caçar o visto de autoridades estrangeiras que violem a liberdade de expressão. O que disse a postagem, abre aspas, o respeito pela soberania é uma via de mão dupla com todos os parceiros dos Estados Unidos, incluindo o Brasil. Fato é que bloquear o acesso à informação e impor multas a empresas sediadas nos Estados Unidos por se recusarem a censurar pessoas que vivem nos Estados Unidos é incompatível com os valores democráticos, incluindo a liberdade de expressão, fecha aspas. É a primeira vez que a gestão Trump trata sobre o tema. Vale lembrar, como disse o Jamil Chad, eles não citaram nessa postagem que, na verdade, os bloqueios foram feitos não porque as redes sociais não bloquearam, como havia determinação da justiça, os perfis dos norte-americanos, mas na verdade porque aqui no Brasil não há representantes legais da Rumble e também não havia do Twitter, do X, que só depois voltou atrás e agora com um representante aqui no Brasil está funcionando normalmente. É isso, né, Jamil? Olha, Diego, é isso. E de fato era isso que eu estava explicando na minha intervenção inicial, que depois da votação na Câmara, foram minutos depois que, claro, o Departamento de Estado veio com essa mensagem. Então, o que existe hoje, nós temos que ler isso de uma forma conjunta, que no Legislativo, como disse o Léo de uma forma muito correta, a ala golpista da política americana se alinhando à ala golpista da política brasileira, querendo, obviamente, criar uma situação pela qual as plataformas digitais vão poder atuar de forma livre em 2026, justamente para afetar a eleição brasileira. Então, vamos dizer assim, são duas mensagens que vão no mesmo sentido. A da Câmara dos Deputados, com a base de Donald Trump puxando ou empurrando essa lei para frente, e do outro lado o Departamento de Estado, como eu citei, colocando uma mensagem que vai na mesma direção de alerta, de ameaça ao Brasil. Isso acontece de uma forma concertada, não é só entre eles dois. Ontem foi Elon Musk que sugeriu sanções contra Alexandre de Moraes. Então, o que nós estamos vendo não é um fator aqui, ou na Câmara, ou um tweet ali. O que nós estamos vendo, insisto, a partir de hoje, uma ofensiva do governo americano para justamente garantir que os seus interesses no Brasil sejam atendidos. Qual o seu interesse hoje? Garantir que a eleição de 2026 no nosso país tenha não só a participação bolsonarista, mas que as plataformas possam atuar sem nenhum tipo de censura. Obviamente, livres para mentir, livres para
criar distúrbios muito profundos na própria eleição e, claro, nas próprias instituições democráticas do país. Carla tem toda a razão quando ela coloca que o governo brasileiro vem atuando com muita cautela, porque, claro, quer saber até onde isso vai, quer saber até onde essa ingerência, porque não há como não pensar que isso é uma ingerência no século XXI, né? Em outros momentos você manda um tanque, um navio, etc. Hoje você faz isso com as plataformas digitais. Então o governo brasileiro atuando com muita cautela para saber até onde vai essa questão. Agora, tem toda a razão, passaporte diplomático. E aí? Você cancela um visto num passaporte diplomático. Isso abre uma crise diplomática ou não? Né? Ou seja, tudo isso vai ser considerado, isso também cria, obviamente, uma tensão muito grande. Lembrando que até agora, presidente Lula e presidente Donald Trump não estabeleceram um contato. Não houve nenhum tipo de chamada, por exemplo, telefônica, não só entre os dois presidentes, mas nem mesmo entre os dois ministros de Relações Exteriores. Não houve a chamada entre Marco Rubio e Mauro Vieira, ou entre o assessor de Defesa Nacional dos Estados Unidos e Celso Amorim. Não houve nenhum tipo de contato do alto escalão do governo americano com o alto escalão do governo brasileiro. O que houve é um contato da base radical do Trump, justamente com a base do bolsonarismo no Brasil. Verdade. Carla, você viu a live do senador Marcos Duval? Rapaz, não sei se você viu, Carla. O Sakamoto, não sei se ele viu também. Ele gritando, xingando, mandando os Estados Unidos invadirem o Brasil, porque só assim a gente vai se livrar da ditadura do judiciário, e bradando, né? Ele que já teve as contas retidas, já teve as contas suspensas, e segue reiteradamente, né? Falando e tal, e numa posição de patriota, defendendo que outro país invada aqui o Brasil, né? Não sei se isso pode trazer consequências mais rápidas em relação ao senador e ao mandato dele também, né, Carla? Então, a situação do senador já é meio complicada há um tempo. Ele também é o que mentiu, né, que tinha cursos nos Estados Unidos e no currículo e não tem. Ele fala que ele é da Polícia Especial lá, SWAT. Esqueci agora o nome. SWAT. Na SWAT. E não tem. Enfim, é um senador bem caricato, eu diria assim, sabe, Diego? Aí eu acho que realmente... eu não tinha visto, eu não vi o vídeo, você está me contando aí, mas acho que é um caso meio à parte que fala ali para uma bolha mesmo, nesse caso, né? Acho que, não sei se o senador tem aí uma repercussão e se é tão levado a sério nessas falas, viu, Diego? Verdade. Sakamoto, você viu o vídeo? Não vi, não, Diego. Vou te mandar no zap, então. Mas, enfim, não há nada que você poderia ficar sem ver, vou te falar a verdade aqui. Mas, enfim, o absurdo é tão grande que chega a chamar a atenção, né? Você viu, Jamil? Você viu, Aliás, né? Jamil, na hora que eu tava falando, cortou minha fala. Em que momento, na verdade? Essa última agora a gente já seguiu aqui, Sakamoto, acabou que me confundi já um pouco, mas já tava provavelmente no fim. Tudo bem, é só para saber, mas enfim. Mas pode finalizar, se você quiser pegar o gancho. É que eu não sei nem onde parou, na verdade, então eu não sei exatamente como finalizar, mas só para saber se vocês tinham mudado de assunto. A gente agora pegou mais ou menos o mesmo contexto, né, Jamil? Diga lá. Na verdade, eu acho que o Sakamoto, até pelo menos a parte que eu ouvi do Sakamoto, ele colocando justamente a aliança entre o golpismo americano com o golpismo brasileiro, até essa parte eu ouvi, saca? Então, eu acho que é ali que basicamente encerrou aquela tua intervenção. Mas, nesse contexto do golpismo, o golpismo não é contra só as instituições, é contra, obviamente, o próprio país. Então, nada menos surpreendente que você ter um senador da República pedindo a intervenção do governo estrangeiro, eu vi o vídeo, para supostamente salvar a soberania de um país que, obviamente, estaria sob ocupação. Então, é tão absurdo. Agora, não é só um absurdo o vídeo do senador. Ele talvez seja o mais estridente, como disse a Carla, caricato, aquele que fala mais para aquela base ultra radical. Tudo bem, aquele é o personagem. Agora, você imaginar que um deputado viaja 3 vezes, menos de um mês, para Washington para fazer lobby por sanções contra autoridades do seu próprio país, eu não sei se é tão diferente do vídeo do senador. Verdade. Bom, enquanto isso, a Mônica Bergamo, nossa colega na Folha de São Paulo, entrevistou
o advogado da Trump Media e do Rumble sobre a ação contra Alexandre de Moraes. A gente tem um trecho desse vídeo, veja aí. Saber se o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está a par dessa ação, está concordando com essa ação, está envolvido nessa ação, deu sinal verde para essa ação. Eu não seria apropriado para eu responder essa pergunta, porque não é meu lugar, como advogado no caso, falar pelo presidente dos Estados Unidos, mas acho uma excelente pergunta que pode ser feita para a Casa Branca. Você não pode falar como advogado se ele sabe, ao menos? Sabe não pelos jornais, realmente, né? Realmente não corresponderia eu falar isso por diversas razões. A mais óbvia é que eu nunca falo sobre uma conversa que eu tenho com um cliente, seja qual for, porque tem um sigilo das comunicações entre advogado e cliente. Então, é por essa razão que eu não posso violar isso unilateralmente. Mas, obviamente, se alguém quer fazer essa pergunta, sabe onde achar o presidente Trump. Bom, o Jamil, é isso, né? E tem vários casos paralelos acontecendo aí. Tem o Rumble, o Trump Media e ele enquanto presidente dos Estados Unidos e agora essa frente contra o judiciário brasileiro. Exato, Diego. Por isso que eu insisto, nós não podemos ver cada um desses casos de forma separada. Elas são feitas de uma forma muito coordenada. Vamos lembrar, a extrema-direita é extremamente coordenada, ela atua de uma forma estratégica e ela vem atuando, então, no Congresso americano, no Executivo, por meio do Departamento de Estado, e também no Judiciário, né, nessas cortes, nesses casos que foram acionados contra Alexandre de Moraes. Então, é muito claro que existe, sim, uma estratégia coordenada, e eu insisto na tese do Sakamoto, porque é exatamente isso. Você tem a ala golpista americana se aliando à ala golpista brasileira. Vamos lembrar o que aconteceu aqui nos Estados Unidos no dia sobre os ataques de 6 de janeiro de 2021, sabe? Os ataques contra o Capitólio. Donald Trump, assim que assumiu, perdoou todas as pessoas envolvidas naquele ataque e os requalificou como heróis. Então, vamos lá, vamos entender que isso aqui não se trata de um debate sobre liberdade de expressão, não se trata de um debate sobre censura, esse aqui é um debate sobre democracia, esse é um debate sobre as instituições capazes de lidar justamente com os ataques feitos por meio, obviamente, das plataformas digitais. O que querem as plataformas digitais? Liberdade total para influenciar as eleições no Brasil. As plataformas querem isso hoje. Uma liberdade total para influenciar e, obviamente, eventualmente manipular a eleição de 2026 no Brasil.